Aí você sobe para o Fluminense. Ricardo Pinto. Não, esse é o time da Copa São Paulo. Ricardo Pinto, goleiro. Sim. Você, Rangel, João Carlos e Eduardo, Miller, Anselmo e Charles, João Santos, Fábio e Valbert. E o técnico era o Antônio Ângelo. Toninho Ângelo. Esse foi o time campeão. Daqui subiu quem? Subiu você, o Ricardo Junto Pinto, comigo foi o Ricardo Pinto, Eduardo, o lateral esquerdo. João Santos subiu? Não, o João Santos ainda ficou um tempinho nos juniores. Acho que o Valbert. Era um ponto esquerda. Subiu junto. E aí chega no profissional. Então, aí chegou no profissional. A mídia tá toda em cima vendo o filho do Torres na lateral. Começou. Aí, Primeiro jogo. Primeiro jogo foi Fluminense e São Paulo. Foi um amistoso. Foi lá no Pacaembu. Joguei bem. Lateral. Tudo contra você. Mas eu joguei bem. Foi lá no... O problema é que se jogar bem, você vai se perpetuando ali. Dei conta do recado. O segundo jogo, contra o Flamengo, no Maracanã. Flamengo passou por cima do Fluminense esse jogo. Nós jogamos mal. Quem era o ponto esquerdo? Adílio, tu imagina. Adílio e Adalberto ali, passando toda hora. Então, é difícil. E o Flamengo, o Zico, um timaço do Flamengo. Aí nos venceram, nosso time não foi bem nesse primeiro jogo. E aí, a partir dali, começou uma pressão. O primeiro jogo, né, no Maracanã, o pessoal pegando o pé. Teve mais um jogo aí contra um time pequeno, as Laranjeiras, que eu também... Os caras não precisavam nem tocar para mim. Quando eles olhavam assim para mim, a torcida já começava. Eu já presenciei isso, não com você, mas com o Everton, o goleiro. Não. O Ellerson. Era fogo. E o Nelsinho era o técnico, né? Falou assim, foi um negócio, a pressão tá muito grande em cima de você, relaxa. Acho que não vai dar para tu... Vou ter que te tirar e tal. Eu falei, não, professor, tudo bem, mas eu não quero mais jogar lateral. Eu sou zagueiro. Minha melhor posição que eu jogo é zagueiro. Aí, a partir dali, eu fiquei... E quem eram os zagueiros na época? Era o Vica e o Ricardo Gomes. Concorrência também, né? É difícil, não era... Não, mas eu sou zagueiro. Então, tá bom. Vamos lá. Aí comecei a treinar, né? Treinar bem... Aí o Nelson começou a me colocar no banco. Aí, primeiro jogo que eu tive a oportunidade de entrar, eu joguei bem. Aí fui ficando ali. Entrava como... Quando um não podia jogar, eu entrava. E mantive ali um bom nível. E você nunca mais voltou para volante? Não, eu ainda cheguei a jogar... como volante depois ali, um pouquinho mais para frente. Mas nesse primeiro eu comecei a jogar na zaga e no meio do ano tinha aquelas excursões, né, para Europa, né? Aí nós fomos excursionar lá para a Europa e ali você sabe, jogar praticamente dia sim, dia não. E eu e o Eduardo, como éramos mais novos, né, ali... a gente jogava todos os jogos em todas as posições. Posso te dizer que fosse hoje, com certeza a gente teria ficado lá pela Europa. Não tinha voltado. Então lá eu voltei a jogar de lateral lá. Joguei de zagueiro, joguei de lateral, joguei de volante. O Eduardo jogou até de centroavante. Nossa. Que é lateral esquerdo, mas ele... E, assim, foi uma... boa excursão para nós, assim, em termos técnicos, assim, a gente ganhou moral, cresceu, confiança. E aí, quando nós voltamos, o Antônio Lopes assumiu e jogar lateral. Não deu certo, não joguei bem. Tinha ali alguma coisa ali, tinha um bloqueio ali que eu não consegui me adaptar bem. E aí ficou de zagueiro. Você estava na final de 85?
Fluminense 2-1 no Bangu? Nem no banco? Não. Queria saber como é que tinha sido a reação ali do banco. Você viu o jogo do Maracanã? Vi o jogo do Maracanã. Foi pênalti? Acho que não, né? Não. Perguntar pro VAR, pô. Não tinha VAR na época. Então não tem jeito. Porque eu já soube que o Zé Roberto mandou o jogo seguir. Ele não tinha nem apitado ainda. Assim, eu não lembro. Teve uma... Pode desligar. Desculpa. Teve uma gritaria, né? Isso, invadiram. Naquela época foi uma confusão. Até hoje, né? O pessoal fala, mas agora não dá para... Você era frequentador de arquibancada? Era. Gostava de ver? Adorava. E você era Fluminense? Eu virei Fluminense em 76, que meu time mesmo era Santos quando eu era garoto, porque meu pai jogava no Santos e eu torcia pro Santos. Aí meu pai veio pro Fluminense, passei a torcer pro Fluminense. Aí meu pai passou 3 meses ali no Flamengo, torcia ali. Quando meu pai jogava, eu sempre torci pro meu pai, eu torcia pro meu pai. Aí, mas eu acho que de 76 ali, como o Fluminense também foi bicampeão ali, 75, 76, eu torcendo pro Fluminense. Aí depois, logo em 80, eu jogar na base do Fluminense, aí fiquei Fluminense. E quando eu saí do Fluminense pro Vasco, não dá mais para ter time, né? Já mudei tanto, já virei tanto casaco. Antes de ir para o Vasco, você conquistou, você estava lá em Paris. Estava. Fluminense campeão. Qual é a lembrança que você tem desse torneio? Foi um torneio muito legal, que assim, a gente sempre viajava, a gente já tinha ido ao Japão, né? Ganhamos a Copa Kirin lá no Japão, mesmo nesse ano. Depois fomos lá ao torneio, ganhamos o torneio de Paris. E foi bom. O Ricardo não jogou. Ricardo Gomes, que era o titular na época. Eu joguei, entrei no lugar dele, joguei bem. E depois o Alexandre Macedo, que era o vice-presidente, falou que o Paris fez uma proposta, mas que ele, na hora lá, não aceitou. E seria legal naquela época? Não sei, não. Para mim, naquela época, não é que nem hoje, né? Acho que era mais legal jogar no Fluminense do que jogar fora. Não tinha essa coisa que é hoje, que o cara fica desesperado. Tinha mais paixão, né? Talvez, né? Pelo próprio clube, ou não? Eu não sei, porque não tinha muito jogador saindo, né? A não ser ali... aqueles times da Itália, né? O campeonato italiano, que era um campeonato forte. Os outros times não tinham tanto, né, apelo, não é que nem hoje. O cara fala, parece um time lá de fora, o cara fica maluco. E antigamente ainda tinha isso, que só podiam 2 estrangeiros, então os times não eram tão fortes quanto hoje. Os caras queriam mesmo, que nem eu ali, a gente queria mesmo jogar no Fluminense, Flamengo, Santos, Corinthians. E aí, por que você sai do Fluminense? Então, na época, quem eram os zagueiros titulares? Vica e Ricardo Gomes. Então. Não é isso? E tinha mais concorrência ainda? Era difícil. Então, o Vica e o Ricardo. Isso. Você? Aí o Ricardo foi para o Benfica. Sim. Né? E eu entrei no lugar do Ricardo. Ficou titular. Titular. Jogava o Vica e eu. Depois... no final daquele ano, eu me machuquei. Aí veio o Edinho. O Edinho estava no Flamengo. Voltou, verdade. Voltou para o Fluminense. E eu estava machucado, entrou o Edinho e ficou. Aí quando eu voltei, eu também tinha um negócio. Eu só queria jogar no lado esquerdo. Mais longe possível da lateral. Exatamente. Eu queria jogar no lado esquerdo. Aí eu fiquei na reserva do Edinho. E nessa época eu voltei alguns jogos a jogar como volante. Ah, tá. O Sérgio Cosme era o treinador, ele me botou alguns jogos ali. Tem um jogo contra o Internacional, eu fiz até um gol. E joguei ali uns 3, 4 jogos ali como volante, mas eu não lembro bem. Eu acho que eu falei que não queria mais. Não queria mais jogar. Jogar na frente. Minha posição era ali... quarto zagueiro. Queria entrar no lugar do Edinho, que não ia dar, né? Com certeza não ia dar. Depende, né?
Não, o Edinho jogou muito naquele campeonato ali. E assim, depois que acabou esse campeonato, não sei o que aconteceu. Me convenci, aí eu fui jogar no lado direito. Aí joguei ali com o Edinho. A zaga era eu e o Edinho. O Edinho depois ele teve um desentendimento lá com a diretoria, né? Defendendo os jogadores. Aí ele saiu, aí eu voltei para o lado esquerdo da defesa, mas eu cheguei a jogar com o Edinho, eu jogando pelo lado direito, ele pelo lado esquerdo. Com o Ricardo Gomes também, você jogou? Com o Ricardo Gomes também. Também jogou a jogar. Daqui a pouco a gente fala dos seus parceiros. Sim, mas aí você vai para o Vasco. Sim. Por quê? Porque é isso, eu, depois que eu assumi a posição ali titular, que o Edinho saiu, que eu entrei ali, vamos dizer assim, eu tive uma ascensão, né? Peguei ali o ritmo, comecei a jogar bem e aí eu me valorizei, né? Como jogador. E eu nunca tinha pensado assim, sair do Fluminense, muito menos jogar no Vasco, não era uma coisa que... Sair direto, né? Sair daqui para... Teve alguma coisa ali, uma conversa com o Corinthians, né? Mas nunca... Não foi para frente. Naquela época tinha esse negócio, se você jogasse um jogo, você não podia mais jogar. Uhum. Aí ficava aquele negócio, ficava esperando até a hora de começar o jogo, tu ia entrar em campo, não ia, mas eu nunca gostei disso. Eu ficava muito ansioso, então eu falei, pô, cara, eu vou jogar, não tem. Se o cara quiser contratar, antes do campeonato, depois... Então, assim, foi o que aconteceu. O Corinthians ficou ali, chegou na hora do jogo, falou, não, vou jogar. Entrei, joguei, aí não teve mais... E aí eu fiquei ali jogando, tava jogando bem e tal, no Fluminense. Só que aquele negócio, né? Santo de casa, pô, via vários jogadores chegando ali, pô, os caras ganhavam um salário maior do que o meu e na hora que eu ia renovar o contrato, não tinha uma época antes dos empresários, né? Então, eu que renovava o meu contrato, eu nunca conseguia ali ter uma valorização, né? Sempre que eu via alguns jogadores chegando ali, os caras ganhando mais do que eu e no final das contas, no final do campeonato, eu estava me destacando mais do que os outros. Aí, a primeira vez que eu tive um contato assim com um empresário foi com o Zé Moraes, que era um empresário do Bebeto, que tinha ido para o Vasco. Isso. Aí o meu pai falou assim, vou falar com o Zé Moraes, ele que vai lá resolver o teu contrato, porque pô, não dá para mim e nem para você, é melhor deixar ele lá. E ele usou comigo a mesma estratégia que usou com o Bebeto. Ele falou assim, ele cedeu o que o clube queria pagar e falou assim, tudo bem, mas vocês têm que... Naquela época tinha o passe. Vocês têm que fixar um valor aqui para o passe dele. Aí teve uma negociação lá e como ele já tinha levado o Bebeto para o Vasco, eu acredito, ele nunca me falou isso, não sei, que ele, na negociação ali do contrato, ele já sabia que o Vasco ia pagar o valor que ele... Por você. Ele já tinha feito assim. Já tinha feito o meio de campo, aí botou um valor lá. Teve o Campeonato Brasileiro, também eu joguei bem, o Fluminense foi para a semifinal do Campeonato Brasileiro em 91. Aí, quando acabou o Campeonato Brasileiro, ainda teve uma excursão lá para a Europa, mas na volta o Vasco pagou. Mas o seu contrato tinha terminado? Não, foi no meio do contrato? Foi no meio do contrato.